E olha, a Europa ofereceu caças à Ucrânia depois de Putin colocar forças nucleares em alerta. A comunidade internacional repudia a ameaça nuclear. Especialistas citam, inclusive, chantagem do presidente russo, como a gente vê agora na reportagem de Caterina Achuti. Neste domingo, agências de notícias russas informaram que o presidente Vladimir Putin colocou em alerta o sistema de defesa nuclear da Rússia para a prevenção de possíveis ataques. Putin alegou que autoridades ocidentais têm atacado seu governo e reclamou das sanções econômicas impostas por causa da invasão da Ucrânia. O diretor do Centro de Pesquisa em Segurança e Estratégia da Academia de Defesa Nacional da Letônia, professor Janis Berzins, diz que essa não é a primeira vez que o presidente russo faz uso de seu poder bélico para chantagear seus oponentes. O que o Putin está fazendo agora, ao colocar as forças estratégicas de dissuasão em alerta, é dizer que ele está preparado para utilizar armas nucleares caso a OTAN faça alguma operação, caso a OTAN resolva entrar na Ucrânia, ou mesmo caso a OTAN comece uma operação contra a Rússia. Ainda segundo o especialista em estratégia militar russa, as forças ucranianas estão resistindo firmemente ao conflito, com o apoio da população, que tem se organizado em movimentos de guerrilha. Se o conflito se desenvolver em situações de guerrilha urbana, realmente as forças russas não estão exatamente preparadas para esse tipo de conflito. Então, na guerrilha urbana tem, por exemplo, o coquetel Molotov. Há vários vídeos circulando da população ucraniana preparando centenas, milhares de garrafas de coquetel Molotov, como eles fizeram também anteriormente em algumas situações, em 2014. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse neste domingo que concordou em conversar com a Rússia e que o encontro foi marcado na fronteira com Belarus, perto de Chernobyl. O general de divisão da reserva do Exército Brasileiro, Santos Cruz, ficou otimista com a possibilidade de diálogo entre os dois países. E isso é um sinal muito bom, isso é uma coisa muito boa, só quem esteve em guerra que sabe a desgraça que é uma guerra, para os militares e para os civis, para todos. Então, é uma situação que eu espero que tenha um desfecho ao menos pacífico com o início dessa conversa na fronteira com a Bielorrússia. Para o coronel do Exército Brasileiro, Alessandro Vissacro, apesar do anúncio ser positivo, ainda é cedo para falar em uma possível rendição da Ucrânia e do governo de Zelensky. As forças ucranianas não abandonaram o interflúvio entre o rio Donetsk, né? entre o rio Donetsk e o Dnieper. Tá? Então, assim, não cedeu o território, que isso, em prática, significaria ceder toda a porção oriental da Ucrânia. Então, o que acontece? Essa postura da ucraniana, até certo ponto, tem gerado dividendos positivos em termos do desenvolvimento do conflito para Kiev. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou como irresponsável a decisão de Vladimir Putin de colocar em alerta máximo suas forças de dissuasão nuclear. Os Estados Unidos também repudiaram a fala e acreditam que Putin tem usado a ameaça para justificar novas agressões. A Ucrânia confirmou que não vai se render e tampouco ceder às pressões do presidente russo. Jornal da Manhã, 6h22. Repita. 6h22. Bom, aqui nos estúdios, professor Manuel Furrella, essa ameaça de uma possibilidade de uma guerra nuclear, e que obviamente, né, professor, assusta muito o mundo. O senhor acha que é um blefe do presidente da Rússia? Existem mesmo esses artefatos para que haja essa ação da Rússia? E se isso acontecer, é o fim, não é, professor? Exatamente. Os artefatos existem. A Rússia e os Estados Unidos são as principais potências nucleares.
A Rússia, estima-se que a Rússia tenha entre 8 mil e 9 mil artefatos nucleares, o que destruiria a existência, acabaria com a existência da humanidade diversas vezes se você utilizasse em larga escala. Então é improvável. E aqui também lembrando que em outros episódios muito tensos, aliás, muito mais tensos do que este, né, vou lembrar que nos anos 60 do século passado, o conflito dos mísseis em Cuba, nós estivemos muito mais próximos de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a então União Soviética, da qual a Rússia herdeira, né, dos artefatos nucleares, e aquele episódio, a guerra não aconteceu, sabendo a comunidade internacional de que seria a última guerra da humanidade ou algo do gênero, já que colocaria em risco a existência de praticamente toda a humanidade, todos os seres humanos do planeta. Não estou aqui exagerando, é uma questão de constatação de poderio militar, da capacidade desses armamentos, até mesmo porque não seria só o lado russo a utilizar. Em caso de confronto, haveria uma reação, principalmente dos Estados Unidos, né? E aí nós teríamos um grande conflito, o que eu não acredito, por experiências anteriores, como eu mencionei, mais tensas, né? Lembrando que esse caso de Cuba, os artefatos da então União Soviética foram instalados em Cuba a poucos quilômetros da Flórida, a poucos quilômetros do território americano, e a guerra não aconteceu, um acordo foi firmado. Então não é este episódio que vai levar a isso. O que eu acredito é que o governo russo tenta escalonar todo o seu poderio. Nós já tivemos em outros episódios, foi o caso da Crimeia, uma ameaça de interrupção de fornecimento de gás russo para a Europa. É uma ameaça muito grave, porque torna inoperante, né, vários sistemas industriais em países europeus e até mesmo o aquecimento que é necessário durante o inverno. Uma ameaça não realizada, ameaça não concretizada, mas realizada, né? Você tem a utilização de armamentos convencionais. A Rússia também é muito poderosa em tropas e equipamentos não nucleares. Também ameaça realizada em relação a membros que não sejam, né, os estados que não façam parte desse conflito, mas que decidam se envolver. E agora, a ameaça maior, a ameaça máxima, que é a utilização de equipamentos nucleares. Não acredito, é improvável, o conflito não é dessa dimensão e os outros que foram de grandes dimensões também não levaram a um conflito nuclear. Para você que nos acompanha.